Os tutoriais de Blender aqui no canal estão a todo vapor. E neste tutorial nós vamos animar um objeto 3D dentro do Blender. Não só isso, mas você vai ver como trocar essa animação para qualquer outro tipo de objeto que você quiser também. Prepare-se para animar no Blender. Falando assim parece até um pouco difícil, né? Mas não é difícil não, ó. Se liga só. Vamos nessa que o negócio vai ser muito louco. Aqui no Blender, ó, eu vou deletar essa câmera e essa luz, que é uma parada que eu já fiz em vários tutoriais anteriores e a gente não precisa dela para isso aqui. Então, seleciona a câmera e pressiona Delete e a luz também, ó, e dá um Delete. Aqui, eu vou animar a partir deste cubo. Mas e se eu quisesse animar um cilindro? E se eu quisesse animar uma bolinha? Então, você poderia fazer com qualquer uma, mas como o cubo já tá aqui, vamos no cubo, que é mais fácil, certo? Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar um outro objeto que vai controlar o cubo. Você até poderia animar o cubo, mas se a gente quiser fazer alguma modificação depois, que é o que a gente vai fazer mais pra frente, é melhor criar um objeto auxiliar. Confia que é mais fácil. Aqui eu vou pressionar o Shift A, que é a mesma coisa que lá em cima na opção de Edge. E aí você vem na opção de Mesh, e eu vou colocar, não Mesh não, desculpa, aqui ó, Empty. No Empty a gente vai nesse aqui ó, Cube, que é um cubo mesmo. Se você pressionar S, ó, é uma grade, né, feita de cubo. Então é esse cara que a gente vai animar. Visualizando de frente ou de lado, a gente pode vir com a ferramenta de movimentação e arrastar por essa seta azul, ó, até aquela bolinha amarela ali no meinho, ó, ficar mais ou menos na base do cubo. Então, legal, a gente pode começar a animar a partir deste momento. Porém, antes disso, você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, nós temos o cubo. Eu vou arrastar o cubo para dentro do Empty. Mas calma, enquanto você arrasta, segura a tecla Shift, ó. Porque aí ele coloca o objeto dentro do outro. Então, quando você mover o Empty, automaticamente você move o cubo. Essa é a ideia, porque quando a gente animar o Empty, a gente está animando o cubo. É super fácil. Mudando de assunto, se não está super fácil para você e você está olhando isso e falando, meu Deus, professor, que complicado. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Blender, porque lá eu explico as coisas mais básicas. Continuando, uma coisa muito legal de quando você vai fazer as suas animações é já definir qual o intervalo de tempo que você quer na timeline. Eu acho que a nossa timeline está muito longa, né? Ela está indo para 250 frames. Então eu vou mudar aqui 250 para 60 e esse aqui de Start, ó, eu vou colocar 0. Alguns softwares começam a parte de animação a partir do tempo 0 e outros começam a partir do tempo 1. Eu sou do time do 0, então se você não gosta disso, sinto muito, mas eu vou continuar dessa forma mesmo. Aqui embaixo, ó, você ainda pode usar o botão do meio do seu mouse para arrastar para lá e para cá, e aí você tem aqui, tá vendo, ó, todos os frames da sua timeline. Então começa aqui no tempo 0 e vai embora até o 60, ó. Você pode arrastar tudo pro 0 e tudo até o 60 aqui, apesar que do 60 ele acaba passando, mas enfim, você pode navegar aqui para lá e para cá. Só que essa área está muito pequena. Então, para preencher essa área aqui na tela, você pode pressionar a tecla Home no seu teclado. Fica mais fácil, né? Porque agora você consegue enxergar do 0 até o 60, que é todo o tempo que a gente tem na timeline. Vamos nessa. Qual que é a ideia? Eu vou animar esse cubo pulando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no tempo 0 mesmo, ó. Vou selecionar esse Empty e aqui neste painel das propriedades do objeto, você vai vir nesta aba chamada Transform, onde você tem aqui, ó, a opção de Location Z, que é, ó, se o objeto sobe ou desce. Então, no tempo 0, do jeito que tá, você vai clicar aqui nesse botãozinho, ó, que é para criar um keyframe. Ô professor, mas me explica aí, cara, o que é um keyframe? Um keyframe é a maneira de você dizer pro Blender memorizar que neste exato momento que você tá aqui, ó, eu quero que ele deixe do jeito que tá. Então, qual que é a ideia? Nesse tempo, Blender, pelo amor de Deus, lembre que o Empty está nessa posição. Essa posição representa este valor aqui. Mas basicamente é isso. Estou falando para ele não esquecer essa parada. Aqui, acabei de perceber um detalhe que eu fiz no tempo errado. Então eu criei aqui no tempo 0, mas não é no 0 não, tá? É no tempo 10. Mas relaxa, faz o seguinte, ó. Clica aqui nesse símbolo que a gente tem e arrasta, ó, até ele chegar no tempo 10. Então o primeiro keyframe não é no tempo 0, tá? Eu me enganei. É no tempo 10. O segundo, a gente vai ficar no tempo 25 aqui, ó. Clica de novo nesse botãozinho aqui, ó, para criar um outro keyframe e vai até o tempo aqui 40 e a gente cria mais um clicando nesse botão. Então criei 3 keyframes. O que acontece? Os 3 keyframes têm o mesmo valor. Então mesmo que você venha aqui na timeline, ó, e pressione este botão para dar um play, nada acontece porque os 3 têm o mesmo valor. Então o que você faz? Fica no tempo aqui, ó, do 25 e vamos mudar a posição desse objeto. Você pode mudar aqui na posição mesmo, né? Arrastando para cima, ó, na seta azul, ou você pode mudar aqui também clicando e arrastando para a direita. Ou para baixo também, se você quisesse que ele fosse para baixo. Mas eu quero que ele vá para cima, então eu vou arrastar para a direita, ó, até ele subir um pouquinho. Quando você faz isso,
Por padrão, o Blender não entendeu que você quer fazer uma alteração ainda. Então o que você pode fazer aqui simplesmente, ó, depois de colocar isso aqui para cima, é clicar de novo nesse botão. Quando você clica nele uma vez e mais uma vez, ele memoriza isso. Ó. Então agora se você vir aqui e pressionar o espaço, ó, ele reproduz essa animação. Que eu não vou mentir pra você, tá bem zoadinha, né? A maneira como ela está se mexendo fica meio zoada. Então, para resolver esse problema, existe uma parada que se chama gráfico de velocidade. O que é isso? É uma maneira de você, a partir dos mesmos keyframes que você tem, que são 3 keyframes, certo? Um embaixo, um mais pra cima e um embaixo de novo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que o movimento seja ou mais rápido ou mais devagar em alguns momentos. Então, para isso, você pode clicar neste botão e vir nessa opção aqui ó, de Graph Editor. Eu vou só clicar aqui nessa barrinha ó, e subir um pouquinho para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. E se você pressionar a tecla Home de novo, ó, você consegue ajustar mais no meio. Segurando a tecla... Nossa, falando errado, volta. Segurando a tecla Ctrl e usando o botão do meio, ó, você pode arrastar da esquerda para a direita para aumentar aqui na horizontal ou de baixo para cima para aumentar na vertical. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó, onde eu consigo enxergar tudo que a gente tem. Qual que é a ideia? Eu quero que o cubo fique mais tempo em cima, né? Como ele se desse um pulão, ficasse um pouquinho ali em cima e depois ele cai de novo. Então eu vou clicar nesta bolinha no meio, que é o keyframe, né? Que define quando ele foi para cima, e pressionando a tecla S, ó, eu posso aumentar um pouco essa largura. Quanto mais eu deixo a linha desse jeito, ó, mais rápido ele vai para cima e depois já desce de novo. Quanto mais tempo eu deixo essa linha mais larga aqui, ó, mais ele vai ficar em cima. Então eu vou deixar aqui mais ou menos isso, ó. Olha só o que acontece, se você der um play, ó, vem aqui um pouquinho antes, né, do primeiro keyframe, pressiona espaço, ó, olha só. Tá vendo? Ó? Ele fica um pouquinho de mais tempo ali em cima. Só que eu queria que o pulo dele não fosse assim... Você percebe que ele tá... Parece que ele tá pegando um pouco de velocidade no começo e o jeito que ele cai também não é muito original, né? Ele cai meio que... Parece que ele tá parando aos pouquinhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesta bolinha que é o primeiro keyframe e pressionar a tecla S, mas eu vou jogar tudo para a esquerda, ó. Para amassar ali, não ter mais aquela opção, ó, onde ele fica daquele jeitinho, ó, tendo essa partezinha no início. Então, desse jeito aqui, o pulo dele vai ser de uma vez, uma coisa mais brusca. Mesma coisa no último, ó. Seleciona o último, pressiona S e amassa nesse sentido, ó. Pronto, olha só que legal. Agora parece que ele tem um pouco mais de peso, tá vendo? Ó? Ele levanta, parece que ele pegou impulsão, né? Subiu, depois ele cai meio que de uma forma meio brusca. Porém, a gente pode dar um pouco mais de vida neste cubo, trabalhando com a parte de escala, para ele amassar, né, ou esticar em alguns momentos específicos. Então, das duas uma, você pode até criar as suas animações direto aqui, nessa parte que a gente está, que é o gráfico aqui dessa velocidade, mas eu vou vir de novo, clicando ali ó, nesse botãozinho, colocando aqui a nossa opção de timeline, só para a gente conseguir enxergar só os keyframes e não ficar vendo todo aquele gráfico com aquelas linhas, tá? Vamos por partes. Então fazer o seguinte, eu vou vir aqui ó, no tempo zero, agora é tempo zero mesmo, ó, tempo zero, e aí eu vou criar um keyframe aqui de todas essas escalas, ó, escala em X, Y e Z, que são essas bolinhas. São elas que controlam se ele vai ficar mais largo aqui no eixo X, no eixo Z ou no eixo Y. Então ó, vou clicar nas 3 bolinhas. Agora eu vou para o tempo 5 e eu vou criar bolinhas de novo. Se você quiser ir mais rápido, fala, professor, tem que ficar clicando um por um aqui, cara. Não, você pode clicar e arrastar, ó. Clicou e arrastou, pronto, já criou uns keyframes. Agora eu vou no tempo 10, eu vou criar mais aqui de escala e vou no tempo 25 e vou criar de novo. Vamos entender isso. Eu tenho aqui um keyframe de escala no tempo 0, 5, 10 e 25. No tempo 0, eu vou deixar do jeito que está. Eu quero que ele fique exatamente nessa posição, nesse formato. No tempo 5 aqui, ó, fica exatamente em cima do tempo 5. Eu vou mudar para que ele estique um pouco aqui na horizontal e também na parte aqui da profundidade, ó. Então qual que é a ideia? Nessa escala X eu vou colocar 1,5 para ele esticar, né, um pouquinho mais metadinha. E nessa opção de Y também, ó, 1,5. Já em Z, eu vou fazer com que ele diminua metade. Então, em vez de 1, eu vou colocar 0,5. Porém, quando eu faço isso... Já sei, professor, tem que clicar nisso aqui de novo, não é isso? Então, Então, eu vou clicar de novo em cada um e mais uma vez. Ele só memoriza um keyframe quando fica amarelo. Aí funciona. Existe outra maneira também, que se eu não me engano, é esse botãozinho aqui, ó, chamado Auto Key, que é mais fácil de você usá-lo. Eu não usei isso quando a gente animou a posição, porque eu queria que você entendesse como é que funciona na raça. Mas para ficar mais fácil, ó, ative essa opção. O que ela faz? A partir do momento que você já tem algum keyframe em algum momento, se em qualquer outro momento você fizer alterações dos keyframes, ele automaticamente memoriza. Então olha só, do tempo 0 até o 5, ó, ele dá essa amassada aqui. Legal. Agora eu vou no tempo 10. No tempo 10 eu vou mudar os valores para ficar o contrário, ó. Essa opção aqui de escala em X, eu vou colocar 0,5. A opção de Y também 0,5, só que dessa vez eu vou esticar no Z, que vai ser 1,5.
Aí, ó, se eu falei algum número errado, por favor, olhe na tela aqui, porque vai que eu falei besteira, tá? Mas são esses valores aqui, ó. Então, olha só, como eu ativei essa opção de auto keying, eu não precisei clicar para ativar os keyframes. Então, olha só, tempo 0, ele amassa, ó, e aí estica no tempo 10. Quando chega no tempo 25, ele volta para aquele formato normal. É isso aqui, ó. Olha só que maravilha, ó. Pulou, parece que ele tem um pouquinho mais de força, né? De energia. Claro que aqui eu estou fazendo uma animação no estilo mais cartoon, né? Onde você tem mais liberdade, mais movimento, mais flexibilidade. Existem vários estilos de animações. Eu gosto dessa coisa mais cartoon, mais molinha, mais gelatina. Mas se você não quiser, eu não gostei desse estilo. Então talvez você possa não usar a escala ou até usar valores menos agressivos. Mas eu vou continuar assim mesmo. Mudando de assunto, não esqueça, se você quiser dominar o Blender e detonar desse programa maravilhoso, eu tenho um curso online de Blender com tudo que é essencial sobre ele. Oh, mas onde está este curso? Tá na descrição do vídeo. Acessa lá que tá maravilhoso. Falando também num pequeno detalhe, tem um cupom de desconto, mas não conta pra ninguém, hein? Continuando aqui, ó, eu vou voltar naquelas opções clicando aqui e entrando novamente nesse Graph Editor, que é o gráfico de velocidade. Aqui tá meio bagunçado, porque a gente tá vendo esse gráfico aqui, ó, da posição, né, do quanto ele sobe. Vamos esconder isso aqui porque tá meio louco. Então entra aqui do ladinho nas opções e nesse olhinho aqui, ó, de Z Location, você clica no olhinho para ele esconder essa opção. Ah, mas então não existe essa animação? Não, existe. A animação de movimentação dele subir ainda existe, eu só não estou vendo o gráfico. Para ficar mais fácil aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse primeiro pontinho que a gente tem, só que aqui é o seguinte. Se eu só clicar em cima, eu vou acabar selecionando só uma propriedade. É só uma propriedade? Como assim, professor? É o seguinte, ó, a escala tem 3 propriedades, certo? X, Y, Z. É o que fica na largura, na altura e na profundidade. Se eu clicar em cima de qualquer um deles aqui, de qualquer forma, ó, ele acabou selecionando só a escala em X. Mas como se sabe que é o X? Pela cor. É a mesma cor que a gente tem aqui, ó. Então eu sei que essa é a escala, certo? Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar e arrastar numa área vazia, ó. Quando eu faço isso, eu estou pegando todas as propriedades que estão nesse local. Ou seja, a escala em X, em Y e Z. Aí eu vou pressionar a tecla S aqui, ó, e esticar um pouquinho. Depois eu vou selecionar esses dois aqui de cima, ó. E eu vou dar uma esticadinha também pressionando o S. Só que se eu pressionar S, ó, ele aumenta proporcional. Então eu vou pressionar S e depois X. E aí a gente estica mais um pouco nesse sentido aqui, ó. Agora eu vou pegar esses outros dois aqui, pressionando o S, ó, e depois X. A gente amassa para ficar dessa forma. E nesse aqui no meio, ó, eu vou pressionar S e esticar um pouco mais. Qual que é a ideia? Nesse momento aqui, ó, onde você percebe essas curvas maiores, ele vai ficar mais tempo aqui. E aqui ele vai ficar menos tempo. Então, olha só, quando ele chega aqui, ó, ele amassa um pouco mais demorado, estica rápido, ó, e depois já volta para a posição normal. Olha só. Adoro! Olha só que bonito, tão vivo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu já tenho esses keyframes aqui e eu vou colá-los lá no final. Então vamos lá, aqui eu estou no tempo 25, que é o meio do movimento total. Eu vou lá para frente aqui, ó, mais ou menos no tempo 40. Eu vou selecionar esses dois aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V. Acabei de copiar e colar exatamente igual. Eu vou 5 para frente. Professor, como é que faz para ir 5 para frente? Então, você pode vir aqui, ó, e arrastar a sua agulha, obviamente 5 para frente, né? Então a gente estava no 40, foi para 45. Ou você pode usar as setas do seu teclado, ó, para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó. Agora eu vou selecionar esses dois aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e mais 5 para frente. Pega o primeiro keyframe aqui, não esqueça, não só clique em cima, tá? Clique e arrasta para pegar todos eles, Ctrl C, Ctrl V. Então olha só que legal. Subiu e caiu também, ó. Então parece que ele tem massa, né? Ele é uma gelatininha bem viva, assim, bem feliz. Adoro. Agora aqui, faltam só mais duas coisas. Eu vou continuar animando para te mostrar mais uma coisa. Então aqui eu vou ficar no tempo 5. Não vou mudar aqui para timeline. Professor, que preguiçoso. Não, é porque você já entendeu que dá para animar, né? Voltando para timeline, mas também dá para animar por aqui. Então fica no tempo 5. E aqui nas opções, ó, eu vou criar uns keyframes de Z, que é essa posição aqui, ó, de rotação. Então nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no tempo 5 e cria aí um keyframe do jeito que tá. Eu vou até o tempo 45, que é o equivalente a esse, né? Então tem o tempo 5, um pouco antes tinha animação de escala. Mesma coisa, ó, 45 e um pouco depois tem escala também. Então no tempo 45, muda o valor aqui de Z para 360. Não esqueça que eu estou com aquela opção ali de Auto Key ativada, né? Se a gente volta na timeline rapidão ali, ó, tá ativado, então automaticamente ele já criou um keyframe para mim de valor 360. Voltando para o Graph Editor, olha só.
Tá vendo? Ó? Deu um giro bem legal. Eu acho que tá bacana do jeito que tá, né? Esse giro aí. Mas, se você quiser alterar um pouquinho, eu vou tirar só esses olhinhos aqui da escala para não atrapalhar. E aqui, eu vou pressionar a tecla Home. Aí ele ajusta para mim, ó, o que eu tenho aqui dessa linha. Eu vou selecionar o primeiro, pressionar S para esticar um pouquinho mais aqui. E esse outro também, ó, S, e estica um pouquinho mais. Qual que é a ideia? É ele demorar um pouquinho mais para pegar velocidade aqui, e o meinho é um pouquinho mais rápido, ó. Tá vendo, ó? Então ele gira meio quando ele chega em cima, ele parece que faz uma força para fazer esse giro, depois cai de novo, lindo e maravilhoso. Eu não vou mentir para você, eu sei que você vai olhar isso aqui e falar, professor, essa animação é muito legal, maravilhoso, mas um cubo, eu queria animar outra coisa. Então, se você quer animar outra coisa, eu vou te mostrar uma parada incrível. Eu vou te mostrar como você pode substituir esse cubo por outro objeto que você tenha feito aqui no Blender. Ai, que maravilha! Então se liga só, aqui em cima, ó, eu vou em File. Em File, eu vou clicar nessa opção aqui de Append. Essa opção de Append faz com que eu consiga trazer algum objeto para cá. E para fazer isso de uma forma maravilhosa, eu posso navegar aí no meu computador e eu vou aqui numa pasta que eu já modelei aqui no canal também, que é como criar um carro aqui no Blender, tá? Então eu vou nessa pastinha, quando você de repente fez junto comigo, é só você salvar, porque eu já expliquei como é que salva aqui no Blender, e aí você vai ter esse arquivo aqui, ó. Então beleza, ó, cliquei 2 vezes sobre ele vai abrir para mim um monte de pastas. A gente vai nessa pasta aqui de Object, onde tem todos os objetos que fazem parte do meu elemento. Então às vezes eu fiz separado, sei lá, tem o pneu, ou eu tenho a janela, ou eu tenho a carcaça, então eu fiz separadinho. Por isso que eu tenho vários elementinhos. Seleciona todos. E aqui embaixo você aplica Append. Olha só, ele já trouxe para mim o carrinho. O que eu vou fazer? De frente, eu só vou vir aqui com a ferramenta de movimentação mesmo, e nessa seta azul, só um detalhe importante, tá? Na sua timeline, ó, fica no momento onde você tem o objeto paradinho, não fica aqui não, ó, onde ele girou, porque não vai dar certo. Então, ou no começo, ou no final. Eu vou ficar no começo mesmo, ó. Move o seu carro aqui, ó, com a seta azul, até a roda do carro ficar no meio aqui, ó, do objeto que a gente tem, que é o objeto nulo. Eu só vou sair fora dessa opção aqui, ó, voltando para minha timeline. E aí eu só vou tirar essa opção também aqui de Auto Key, porque eu não vou animar mais nada, então vai que o Blender faz alguma cagadinha aqui, então só tô desativando essa parada aí, ó. Beleza, uma vez que eu fiz isso, ó, alinhei aqui na base, o que eu vou fazer? Eu vou vir no painel aqui de Outliner, que é esse painel onde tem todos os elementos que eu tenho, eu vou clicar em cima de qualquer um desses que fazem parte do carro. Clique e arrasta, ó, segura o Shift e move para cima do Empty. Quando eu fiz isso, ele perdeu a seleção dos outros elementos. Então eu vou selecionar de novo aqui esses 3, clique e arrasta segurando o Shift, clica nesse cubo, ó, segura o Shift, clica no primeiro cubo, clique e arrasta segurando o Shift e solta em cima do Empty. Legal, agora tá todo mundo animado, ó. A mesma animação que a gente fez vai animar o carro. Porém, eu sei que você vai dizer, professor, legal, o carro tá animado, mas tem esse cubo aqui aparecendo. Então, para esconder o cubo, entra aqui nas opções do Empty, e aí você tem um cubo aqui, ó, é só tirar o olhinho dele. Pronto, é a mesma animação que você fez para o cubo, funciona para o carro. Mas isso aí também funciona para outros objetos? Também funciona. Qualquer objeto que você faça, funciona da mesma maneira. Mudando de assunto, eu falando desse carro maravilhoso aí, né? Se você quiser ver como modelar este carro aí no Blender, não esquece de clicar aí na tela que tá aparecendo para você. Se você não clicar, infelizmente você vai perder essa oportunidade, porque eu vou embora. Tchau!